Voltei para fazer mais um vídeo. Eu vi que aquele primeiro vídeo foi bem positivo, a repercussão. Gostei, que vocês gostaram. E hoje eu trouxe mais uma proposta. Como eu organizo o meu plano de aula? Organizo em 5 momentos por tópicos, né? E hoje eu vou falar mais ou menos sobre cada um. Então, o meu primeiro momento é o momento da acolhida. É aquele momento que eu canto a música de entrada para as crianças saberem que a aula começou. Você pode escolher um canto de bom dia, se você dá aula de manhã, de boa tarde, enfim, dependendo do seu período, você escolhe a sua música da acolhida para as crianças saberem que naquele momento a aula de música começou. A música da acolhida eu trabalho mais ou menos um período de 6 meses, então eu trabalho mais ou menos um semestre, uma canção, depois eu mudo outra canção de acolhida, aí eles conseguem se familiarizar com a música nesse período. No momento número 2, eu costumo trabalhar a socialização com atividades rítmicas e de improvisação. Então é o momento da minha aula que é um pouco mais agitada, que a gente faz danças de roda, cantigas, danças que envolvam improvisação, ritmo corporal, né? Então esse momento número 2 da minha aula, a socialização, é o momento mais agitado, é o momento que a gente brinca de roda, dança, pula, para gastar bastante energia. Depois, nós vamos para o momento número 3, que são atividades que eu chamo de fixação, atividades de fixação. Como que eu trabalho? Nesse momento número 3, eu gosto de trabalhar mais os jogos e mais, assim, conhecimentos musicais, por exemplo, timbres dos instrumentos. Gosto de usar o bingo sonoro, né? O bingo dos instrumentos, jogo da memória, boliche sonoro, qualquer tipo de jogo ou atividade que tenha alguma coisa que eu preciso repetir, né? Até que haja um aprendizado, por exemplo, timbre dos instrumentos, nome dos instrumentos. Então eu sempre trabalho esse momento número 3 com jogos. Vou intercalando, não é toda aula que eu uso os mesmos jogos, cada aula eu trabalho 1 ou 2 jogos, dependendo da... Por exemplo, o bingo demora um pouco, então é só ele naquele dia. Aí quando eu vou jogar um bingo, na minha parte 2, que é a socialização, eu trabalho uma música, por exemplo, porque senão o tempo não dá, tem que ser meio cronometrado. E aí, dependendo disso, você coloca no seu plano de aula as brincadeiras aí, dentro desse tempo. Depois dessas atividades de fixação, eu vou para o desenvolvimento dos repertórios. O que é isso? Que é a parte 4. Canções para cantar. Trabalho canto coral, só canto. Escolho uma música durante mais ou menos um semestre, ou menos, dependendo da turma, quanto tempo eles vão demorar para aprender aquela canção. Quando eles estiverem cantando bem legal, eu troco. Então é para desenvolver o repertório mesmo. Apresentar canções novas. Para a turma do Infantil 2, às vezes dá para trabalhar 2, se as músicas forem curtas ou mais fáceis. E para os menores eu trabalho 1. Então toda aula eu repito aquela música. Vai parecer que vai ficar chato, que eles não vão aguentar, mas não é. Eles gostam, a gente acaba não aguentando mais aquela música. Só que eles sempre vão pedir para repetir, porque eles só têm a sua aula de música uma vez por semana ou meia hora, um tempinho cada turma. A gente que, como fica o período inteiro cantando, cansa das nossas músicas, mas eles não. E você pode repetir tranquilamente, até que haja aprendizado. Inclusive, tem professores às vezes que falam: nossa, mas a aula de música daquele professor de música é toda vez a mesma coisa. Mas gente, a gente tem que repetir até cansar mesmo, porque não adianta eu trabalhar uma música num dia, no outro fazer outra coisa, e aquilo lá vai ficar perdido, não ficou absorvido pela criança. Então tem que repetir mesmo, não um ano inteiro fazendo a mesma aula, mas repetir até que você sinta que a criança aprendeu. Enfim, depois do 4, né, que eu falei, a gente vai para a última parte da aula de música, que é o relaxamento, que eu vou trabalhar uma canção bem tranquila para as crianças se acalmarem, porque fica bem alvoroçado na aula de música mesmo. E nessa parte é o momento, às vezes eu falo para eles: vamos todo mundo virar uma sementinha lá embaixo da terra. Eles deitam no tapete, eu passo um paninho, eles amam essa parte. E a gente faz esse relaxamento com uma música bem tranquila. Depois eu canto o canto do final, né? Canto alguma música que fale de tchau e tal. Geralmente é 1 ou 2 que eu sempre trabalho a mesma música. Que é bom que seja a mesma, porque eles já assimilam. Cantou aquela música, tá acabando, né? É a do relaxamento também. Eu sempre uso basicamente 2 músicas por ano.
Então eles já vão sabendo que é aquele momento que a aula tá terminando. E é isso, pessoal. São 5 momentos da minha aula de música. Eu coloco isso no papel, no meu plano de aula, para minha coordenadora conferir. Escrevo detalhadamente as atividades que eu tô planejando, não fica tudo na minha cabeça. Bom, esse é o jeito que eu trabalho. Eu espero que, se alguém ainda tá na dúvida, se alguém tá começando, eu espero que tenha ajudado. E quem já tá na área, se quiser alterar ou se serviu para alguma coisa essas minhas dicas, eu vou ficar bem contente. Um beijo e tchau! Até o próximo vídeo.